Esse exercício, pessoal, tem o seguinte enunciado. Uma régua de latão, AB, foi fixada ao suporte rígido em A e se apoia em um suporte de superfície rugosa em B. Sabendo-se que o coeficiente de atrito entre a régua e o suporte em B é de 0,6, determine o decréscimo da temperatura que torna eminente o escorregamento. Isso aqui é o seguinte, pessoal, você monta essa estrutura a uma certa temperatura. Então o que acontece? Essa régua vai ficar paradinha. Depois você coloca uma massa aqui de 100 quilos e perceba que essa massa vai criar um esforço normal. Com esse coeficiente de atrito aqui de 0,6, você sabe qual vai ser a força de atrito que é gerada devido a essa massa de 100 quilogramas. Depois você vai o que? Você vai diminuir a temperatura dessa estrutura para ver quando é que ocorre a iminência de deslocamento desta régua, ok? É isso aí. Então você pode trabalhar com a variação de temperatura. Você pode trabalhar no sol quente, você pode trabalhar dentro de um refrigerador, de uma câmara frigorífica, que o resultado, ou seja, a variação de temperatura vai ser o mesmo. Já que você primeiro você monta a régua, deixa estabilizar a temperatura, beleza? Depois você coloca esse peso de 100 quilos e depois você pode diminuir mais ainda, você vai verificar que vai chegar na certa temperatura que tem uma certa tendência de deslocamento, né? Ou seja, essa força de atrito não é suficiente, beleza? Então, basicamente, pessoal, o que a gente vai trabalhar vai ser o seguinte, que a deformação, né, proveniente da temperatura, ou seja, a deformação devida a um ΔT, mais a deformação devida a uma força de atrito, essa deformação vai ser igual a quanto? A zero, ok? Diminuiu mais a temperatura, aí começa a ter uma deformação residual já na peça. Então você não tem mais. Ele quer o quê? Na eminência do escorregamento. Por isso que eu estou colocando que a deformação proveniente da diferença de temperatura mais a deformação devido à força de atrito tem que ser igual a zero. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos determinar a força de atrito, né? Ó, nós aprendemos, aí vou colocar aqui, ó, determinando a força de atrito. Desde lá no segundo grau a gente mexe com força de atrito, né? Ó. Vamos lá. O que é força de atrito? A força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes o esforço normal. Que para nesse caso aqui eu coloquei uma massa de 100 kg. Então meu esforço normal vai ser o quê? Essa massa de 100 kg. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 0,6, já que ele falou que o coeficiente de atrito é de 0,6, vezes 100 quilos, né, ó, mas vamos ter que multiplicar por quem? Pela aceleração da gravidade para transformar esse quilo em newton, ou seja, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Quando você coloca isso aqui na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar essa força de atrito igual a 588,6 newton, ok? Então, beleza. Eu sei qual é a deformação proveniente da variação de temperatura, já que ele forneceu o que? O alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que é de 20 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. E sei também, pessoal, qual é a deformação proveniente da força de atrito, já que a força de atrito é uma força normal atuando na régua, né? Ó, e eu tenho que vai ser essa força vezes o L dela dividido pelo modo de elasticidade que ele também deu do latão de 105 gigapascal vezes a área, beleza? Então vamos formular. Então vamos lá. A soma da deformação devido à diferença de temperatura mais a deformação devido à força de atrito, isso aqui vai ter que ser igual a zero, beleza? Então vamos trabalhar agora com a deformação devido à temperatura, ou seja, vai ser igual a alfa vezes ΔT,
que é a diferença de temperatura, exatamente o que ele quer, vezes o L da régua. Beleza? Mas qual é a deformação devido à força de atrito? Vai ser o quê? Vai ser a força de atrito, que eu já determinei, vezes o L da barra, né, ó, beleza? Dividido pelo E do material da régua, né, ó, que vai ser o que? O latão, que ele deu aqui, eu vou ter que colocar aqui, ó, latão, beleza? Vezes a área da seção transversal, que eu sei, porque a área da seção transversal ele deu, é 20 pela espessura que é 3, beleza? Então isso aqui vai ser igual a 0. Vamos substituir os valores. A deformação proveniente da dilatação, o alfa é 20 vezes 10 a menos 6. Então vai ser, ó, 20 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Isso é a unidade, né, ó? Vezes o ΔT, que é exatamente o que ele quer, vezes o L da régua, que de acordo com a figura é quanto? É 400 milímetros. Então 400. Opa, errei aqui, deixa eu só dar uma consertada aqui. Adoro errar porque eu gosto de usar esse bicho. Pronto. 400 milímetros. Mais, vamos lá, qual vai ser o valor da força de atrito? Ah, professor, a força de atrito nós achamos 588,6. Então vamos lá, ó. 588,6 newton vezes o L, que de acordo com a barra aqui com o desenho, essa régua ela tem 400 milímetros, então vezes 400 milímetros dividido por quem? O modo de elasticidade do latão, que ele deu de 105 gigapascal. Como as unidades da área estão em milímetros, pessoal, já vou trabalhar da mesma forma que eu sempre fico falando. Vou transformar esse giga em mega. Então vai ficar o que? 105 vezes 10 a terceira, transformei em mega. Então vai ser newton por milímetro quadrado. Vezes a área da seção transversal da régua, que é 20 por 3. Então, vezes 20 vezes 3, o resultado vai ser milímetro ao quadrado. E isso aqui tem que ser igual a 0. Corta esse milímetro ao quadrado com esse milímetro quadrado. Só para facilitar, posso cortar esse milímetro com esse milímetro. Beleza, pessoal? Então, pessoal, o que é que vai acontecer? Quando eu faço essa operação 20 vezes 10 a menos 6 vezes 400... eu vou encontrar 8 vezes 10 a menos 3, isso aqui por grau Celsius, ou seja, 1 por grau Celsius, vezes ΔT, ok? Quando eu passo esse termo para o outro lado, ou seja, por um sinal de igual, eu vou encontrar esse termo, pessoal, e perceba que ele vai ser adimensional, ó. Não vai ter dimensão nenhuma, porque esse milímetro eu cortei com esse milímetro, já que isso aqui é igual a 0, é como aos termos, cortei. Então não vai ter dimensão. O que vai dar dimensão vai ser o quê? Esse grau Celsius que vai passar para o outro lado. E perceba que esse termo vai ficar negativo. Quando você coloca na calculadora, você vai encontrar menos 3,7371 vezes 10 a menos 2, sem dimensão. Agora, ó, quando eu quero ΔT, esse por grau Celsius vai passar multiplicando. Quando você faz essa operação, pessoal, você vai encontrar um ΔT igual a menos 4,67 graus Celsius. Ou seja, é essa variação negativa que eu tenho que ter na minha régua de forma que ocorra uma eminência de escorregamento de B, ou seja, o B você vai perceber que ele vai começar a querer se deslocar para o ponto A. Beleza, pessoal? Então, vocês podem fazer isso aqui com relação a qualquer temperatura, porque nós não estamos trabalhando com a temperatura, nós estamos trabalhando com a variação de temperatura. Ok? Então, vamos para a próxima aula.